Olá, amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilo? Beleza mesmo? Eu tenho recebido aí muitas perguntas, né? Ei, Walter, qual é o melhor peixe para que eu possa criar, tá? No meu sistema de criação de peixes em caixa d'água. Olha o meu funcionando aí, que beleza, né? Tudo direitinho. Então, pessoal, olha, nesse vídeo vou passar para vocês os detalhes para que você não tenha problema sério na criação dos seus peixes. E que você seguindo essas observações, né, essas ideias, né, sugestões que nós vamos expor aqui nesse vídeo, vai realmente te ajudar muito no seu sistema, tá? E evitar gastos e muitos problemas que poderão surgir durante o desenvolvimento dos seus peixes, tá certo? Muito bem, vamos lá. A primeira espécie que eu vou falar para vocês, que é muito bom para criarmos em caixa d'água, é exatamente a tilápia, tá? Todas as espécies de tilápias, elas são muito resistentes, têm uma ótima qualidade e se desenvolve bem no sistema de criação de peixe em caixa d'água. Entre todas essas, a que é bem mais aceita e se adapta de maneira rigorosa na criação de peixes em caixa é a tilápia nilórica, tá? A tilápia nilórica, tá, é uma tilápia bem interessante. Ela resiste a uma baixa concentração de oxigênio, alteração de pH até mesmo aí de 6,6 até de uma acidez de 6,6 até uma alcalose de 8, ela resiste muito bem, sendo normal entre 6,8 a 7,2, mas essas alterações ela resiste muito bem. Ela resiste ao aumento da amônia na caixa, tá? E baixa quantidade de oxigênio, tá? Então, como já foi falado. Então, pessoal, é o seguinte, é uma tilápia muito boa. Ela resiste também bem a uma temperatura alta de até 36 graus, tá? Fica respirando ali meio, né? A água tá meio morna ali, ela fica sofrendo um pouco, mas ela resiste. E uma temperatura negativa, uma temperatura baixa, né? Até de 10 graus centígrados, tá? E alguns picos, né? Alguns picos de temperatura no clima, que ela até 2 graus centígrados, até 0 grau, alguns picos que a temperatura cai e volta e logo, elas também resistem, tá? Em temperatura baixa, tá? Os alivinos não suportam bem, mas uma tilápia aí acima de 200 gramas, tá? Ela suporta muito bem o frio. Então, para você se dar muito bem com a tilápia, criar tilápia, dá uma olhadinha no inverno também, se na sua região que você mora, o que acontece? Se o frio, né, ele é constante, abaixo de 10 graus por uma semana, 15 dias, aí você não arrisca criar tilápia, que você vai ter problemas aí, tá certo? Então, a primeira espécie aí. A segunda espécie, pessoal, é o seguinte, peixe redondo, como tambaqui, pacu e outros mais, são peixes que se dão muito bem na criação em caixa d'água, mas é um peixe mais assim que requer mais cuidado. Você antes de começar a fazer a criação do tambaqui, o tambacu e outros peixes redondos, dá uma olhada assim no inverno também, a temperatura não é constante por um longo período abaixo de 15 graus, tá? Se a temperatura for muito constante, abaixo de 15 graus, elas não resistem. Elas também morrem com facilidade, tá? Então, que aconselharia você sempre olhar, não somente, eu quero esse tipo de peixe, eu quero criar tambaqui, eu quero criar tambacu, eu quero criar tilápia. Olha, dá uma olhadinha geral, tá? Se você tem condições ou não de criar aquela espécie de peixes. Então, peixe redondo, aí você tem que olhar se abaixo de 15 graus, tá? De uma maneira de uma semana ou mais, tá? Não te aconselho você criar, que lá na frente você pode ter problema. Se você calcular que lá eles vão estar acima de 300 gramas, assim por diante, eles já vão estar com uma resistência maior
e a possibilidade deles resistirem um inverno rigoroso também é maior, tá? Mas não é assim um peixe bem aconselhável se a sua região é uma região fria, tá certo? E agora vamos falar um pouquinho também para a região fria, pessoal, tá? Vamos supor que você mora no Rio Grande do Sul, você mora ali em Curitiba, tá? E você quer criar tambaqui, quer criar tilápia, tá? Você vai ter problema, tá certo? Você vai ver seus peixes morrendo, você vai ter que ir atrás do termostato, você vai ter que providenciar várias técnicas aí para poder aquecer seus peixes, se você não quiser perder. Mas agora, se você não quiser, por exemplo, ter problema nenhum com os peixes, nessas regiões frias, você pode criar a carpa, tá? A carpa ela se adapta muito bem na criação de peixe em caixa d'água, tá? E ela também se desenvolve bem e ela é bem resistente ao frio, tá? Muito resistente ao frio mesmo, tá? Eu moro em Ponta Porã, que você tem o caso aqui em São Paulo, mas também moro tenho o caso em Ponta Porã, e lá também tem um sistema aonde as carpas resistiam um longo período, tá? A 0 grau, tá? E alguns picos abaixo disso ainda. Então vocês percebem aí que a carpa é um peixe que resiste muito bem. Aqui também, pessoal, na minha caixa d'água aqui, eu tenho lambari, tá? Ó, lambari, eu tive agora uma fase de inverno pesado aqui em São Paulo, né? E aí o que acontece, pessoal? Eu perdi tambaqui e perdi também as minhas tilápias. Uma boa parte deles foram, tá? De tambaqui e também de tilápia. Mas os lambari não perdi nenhum, não morreu um sequer. Então, se você coloca o peixe certo de acordo com a sua região, você fica tranquilo, tá? Então, você tem que aprender o manejo dos peixes. Vai colocar um tipo de peixes? Aprenda o manejo sobre eles. Resistência ao frio, resistência ao calor, tá? Dá uma pesquisada aí no YouTube, tem muitos canais dos nossos colegas aí que tem muitas informações também. Vá atrás, antes de escolher o peixe para ser colocado no seu sistema, para que você não tenha graves problemas, tá? Durante o período do ano. Já que você vai criar, como no meu caso, um caixa d'água para hobby, então põe os peixes certos, tá? Na região que você mora, para você não ter problema, tá bom? Grande abraço, tá? Se for útil aí o recado para vocês, deixa seu like, tá? Se inscreva, tá? E até o próximo vídeo aí, beleza?